Vamos lá, pessoal. Na nossa última aula, a gente falou sobre os limites ali do poder de punir do Estado, né? As fontes do direito penal. Falamos de fontes materiais, formais, né? Fontes subjetivas e objetivas, né? A gente falou também da questão da competência privativa do Estado, né? Da União para legislar sobre direito penal e processo penal. Falamos também do preceito primário, preceito secundário, o que são, né? Preceito primário e preceito secundário. Falamos sobre a diferença entre crimes e contravenções. O Brasil adota um critério dicotômico ou dualista, né? Separando as infrações penais em contravenções e crimes, crimes sendo aquelas mais graves, né? E falamos e ficamos, aliás, de fazer nossos exercícios aqui nessa parte, nesse momento. Então vamos lá. Pois bem, pessoal, questãozinha de número 1 aqui do CESP, a prova para policial rodoviário federal, né? Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, o artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue os itens que se seguem. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena seja da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Pessoal, errado essa questão, né? Errado esse item. Por quê? Não se pode usar medida provisória, ela não pode ser utilizada para agravar penas, ou seja, ela não pode ser usada para agravar, para definir crimes também. Então, somente lei, em sentido estrito, apenas e tão somente lei pode criar crimes e definir penas. Somente lei pode versar sobre o direito penal incriminador. Agora, a medida provisória ela pode ser utilizada para diminuir? Pode. Ela pode sim ser utilizada para diminuir penas, ela não pode ser utilizada para agravar as penas. Tá? E medida provisória também pode falar de forma genérica sobre direito penal, desde que não agrave e nem defina crimes. Não agrave penas e nem defina crimes. Tranquilo? Vamos lá. A respeito das características do direito penal, assinale a opção correta. Segundo o direito penal, é possível incriminar a simples conduta humana que expõe a perigo bens jurídicos, ainda que não exista vítima determinada e direta. É possível sim, pessoal, tá certo. Por quê? Aliás, vamos de exemplo. Qual que seria um exemplo disso? O crime de porte ilegal de arma de fogo, o crime previsto no Código de Defesa do Consumidor de expor à venda produtos impróprios para o consumo, né? Então, esse crime de expor à venda produtos impróprios para o consumo é um crime que você não precisa que ninguém compre aquele produto. Você não precisa que ninguém passe mal comendo aquele produto, usando o produto. O simples fato de expor à sociedade já é uma conduta criminosa. E a mesma coisa com o porte ilegal de arma de fogo. O simples porte do objeto sem ter autorização já é o crime. Você não precisa que ninguém se machuque, que haja um disparo, que nada aconteça nesse sentido. Inclusive o crime de disparo de arma de fogo em via pública, né, em local público, também. Você não precisa que ninguém se machuque, que ninguém seja atingido. A simples realização do disparo, expondo a perigo à coletividade, é por si só um crime. Ok? Vamos lá, quando a gente está estudando, a gente também tem que passar pelos outros itens, né? Na prova você pode marcar esse aqui para a próxima. Isso é interessante. Estudo que a gente aprenda com os outros que a gente sabe que estão errados. Letra B. O direito penal tem os princípios como fonte de integração da lei penal. Então aqui a gente já vai marcar. Os princípios são fonte de integração, eles servem para
se acomodar ali nas lacunas da lei penal e complementar as lacunas? Será que é isso? Além disso, continuando, que devem ser utilizados em caso de omissão legislativa. Eles devem ser utilizados apenas em caso de omissão legislativa? Ou os princípios são utilizados mesmo quando não há omissão legislativa, mas cuja aplicação é vedada para desfavorecer o réu? A aplicação dos princípios é vedada para desfavorecer o réu? Não, pessoal. Os princípios, eles não são fontes de integração do direito penal. Eles são fontes do direito penal, sim, mas não servem para integrar, para retirar as lacunas que o legislador deixa na lei. Por outro lado, os princípios eles podem ser utilizados, inclusive, para ajudar o legislador. Eles têm que ser utilizados para ajudar o legislador a criar as normas penais. Ou seja, quando o legislador vai criar as normas penais, ele deve observar os princípios. Não é que ele pode observar os princípios, ele deve. Ele tem que observar os princípios. Vou até aparecer aqui para falar com vocês. Os princípios são importantes para a produção, eles mostram o caminho que o legislador deve seguir para produzir o direito penal, tá certo? Então, toda lei que o legislador faz deve seguir os princípios, ok? E eles não são utilizados em caso de omissão legislativa, não. Não precisa que haja omissão legislativa para que eles sejam usados, para que eles possam ser utilizados, melhor dizendo. Pois bem, C. De acordo com o direito penal, a aplicação de nova lei, no caso de essa estabelecer uma causa de diminuição de pena e nova causa de aumento para um tipo penal incriminador existente, deve ser afastada a fato ocorrido antes de sua vigência, ainda que em benefício do réu. Ou seja, ele está dizendo que surgiu uma nova lei que traz uma causa de diminuição de pena e uma causa de aumento de pena, certo? Essa lei deve ser afastada, não pode ser aplicada, ainda que ela seja mais benéfica ao réu. Errado. Se ela for mais benéfica ao réu, ela pode sim e deve ser aplicada. O que a gente não pode, e é importante, que de vez em quando teima em aparecer na sua prova, é o seguinte: se essa lei ela é mais benéfica por um lado e prejudicial por outro, você não pode fazer um Frankenstein e pegar uma parte benéfica, uma parte prejudicial. Aliás, pegar uma parte benéfica de uma lei, uma parte benéfica de outra e juntar criando uma terceira lei. Isso o julgador, o juiz, não pode fazer, tá certo? Então, errado esse item, porque ele fala que deve ser afastada. A lei não deve ser afastada. Se ela é mais benéfica, ela pode ser aplicada mais benéfica. Ah, e outra coisa. E nesse caso de uma lei ser parcialmente benéfica e parcialmente prejudicial, o que a gente pode fazer? Ver das duas, né, da lei antiga e da lei nova, qual que é aquela mais benéfica para o réu e aplica aquela que é mais benéfica para o réu, certo? Vamos lá. D. Segundo o direito penal, a fato praticado durante a vigência da lei excepcional, quando terminado o prazo, quando findo o prazo para sua duração ou quando cessarem as circunstâncias que a determinarem, não mais se aplica a lei excepcional. Errado, pessoal. A lei excepcional ou a lei temporária se aplicam mesmo que a lei posterior, a lei que sucede elas, seja mais benéfica, certo? Então, se isso não acontecesse, não tinha sentido existir uma lei excepcional. Tranquilo? Vai ver com mais calma, com mais tranquilidade, quando no momento da aplicação da lei penal no tempo. Mas saiba desde já que a lei excepcional e a lei temporária, elas se aplicam aos fatos praticados durante sua vigência, ainda que a lei posterior seja mais benéfica. Tranquilo? E o que é uma lei excepcional e uma lei temporária? A lei temporária é aquela que tem prazo para começar e prazo para terminar. Tranquilo? E a lei excepcional é aquela que atende às necessidades de um momento de excepcionalidade. Vai explicar isso com tranquilidade depois, mas a princípio a definição é essa. Letra E, o direito penal estabelece com fundamento na teoria da atividade, então aqui ele está falando que se trata da teoria da atividade, e deve ser analisado todo o desdobramento da ação criminosa para se estabelecer o local do delito. Pessoal, lembra do bizu, que é luta. Local, ambiguidade, tempo, ação. A gente vai falar disso aprofundadamente depois,
mas já tem o bizu aí para você. Local é a teoria da ambiguidade, tempo é a teoria da ação. E o que diz a teoria da ação? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão penalmente relevante, ainda que outro seja o momento do resultado. Tranquilo? E a teoria da ambiguidade considera que o local do crime é aquele onde se deu a ação ou omissão, bem como aquele onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Tranquilo? Lá vamos nós. No que diz respeito às noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal, julgue os próximos itens. Essa prova é para consultor legislativo, ou seja, já é uma prova bem puxada. Vamos lá. O direito penal subjetivo refere-se ao conjunto de princípios e regras que se ocupam da definição das infrações penais e da imposição de penas e medidas de segurança. Quando a gente fala em subjetivo, nós estamos falando em quem? Quando a gente fala em objetivo, nós estamos falando em o quê? Então, quem é o conjunto de órgãos responsáveis pela criação do direito penal, né? No caso, direito penal no Brasil, Congresso Nacional, Câmara Legislativa e Senado Federal. O Congresso Nacional é formado pela Câmara e pelo Senado. Então, aqui, no caso, está errado. Por quê? Ele fala que é o conjunto de princípios e regras que ocupam. Se fosse aqui direito penal objetivo, estaria certo. Número 2. Em matéria penal, os tratados e as convenções internacionais, após serem referendados pelo Congresso Nacional, constituem fontes imediatas do direito penal e têm eficácia erga omnes. Erga omnes, pessoal, é para todos. Quando a gente fala em erga omnes, significa todo mundo, para todos. E inter partes significa entre as partes. No caso aqui, esse item está correto. Assim que as normas são referendadas pelo Congresso, elas adentram ao ordenamento jurídico. Elas podem adentrar, né, como normas de, por exemplo, se forem tratados e convenções internacionais de direitos humanos, se elas forem aprovadas de acordo com o rito das emendas constitucionais, elas entram com força de direito constitucional, como emendas constitucionais. E aí elas têm eficácia para todos também, do mesmo jeito. Perfeito. E a mesma coisa também acontece em matéria penal, né? E não matéria penal, até matéria penal de direitos humanos, né? Se você tiver matéria penal referente a direitos humanos, né, ela entra como e for aprovada de acordo com esse rito, ela entra com eficácia e poder de norma constitucional, tá certo? Pois bem, aqui está o gabaritozinho pra gente. É isso. Vamos lá. Vamos aproveitar que dá pra gente continuar a matéria. Nós temos aqui 13 minutos por enquanto de aula. Dá pra gente continuar a matéria e vencer mais um tópico. Nesse caso aqui, o que nós temos agora são as normas penais em branco. E o que são normas penais em branco? Pessoal, vou até chamar aqui para mim. Beleza. O que é norma penal em branco? Norma penal em branco é aquela que precisa, que determina um complemento, mas é um complemento normativo. Eu preciso que outra norma traga para mim esse complemento. E essa outra norma pode ser uma lei, uma outra lei, né? Ou pode ser também uma norma de hierarquia inferior. Por exemplo, pode ser uma portaria, um decreto, certo? Então, as normas penais em branco, elas deixam espaço para serem complementadas. Exemplo clássico: a lei de drogas. A lei de drogas não define o que é droga. Se você pegar uma substância, né, uma substância verde enrolada em plástico filme, do tipo daquelas que aparecem para a gente fazer perícia, você vai olhar para aquilo e vai falar: olha,
Pode ser maconha, pode ser só um bando de folha amassado aqui. E aí, como é que a gente vai saber o que é droga? A gente vai fazer o exame preliminar. O perito vai lá e faz o exame preliminar. Se der que é maconha, a gente vai ter que olhar e não vai estar na sua lei, na lei 11.343, não vai estar escrito maconha, tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha, né? Não vai estar isso, porque se a própria lei penal fosse trazer todos os tipos de substâncias que podem ser consideradas drogas, aí nós teríamos um problema. Essa lei ela não faz isso, até porque às vezes é necessário uma alteração, inserir uma determinada substância ou retirar qualquer coisa nesse sentido. E para você inserir ou retirar algo de uma lei, você tem um processo legislativo, demoraria muito mais. O legislador optou por colocar na lei, falando, olha, tráfico de drogas. E aí, você, para saber o que é drogas, você tem que olhar numa portaria do Ministério da Saúde. Vamos lá. Vou voltar aqui para o nosso caderno. Pois bem, o fato de a gente ter que olhar essa portaria diz pra gente o que é droga, a definição de droga tá na portaria. Vamos pegar aqui uma página em branco para a gente escrever. Vamos lá. Pessoal, o que a gente tem é o seguinte: nós vamos ter aqui a nossa norma penal, tá aqui. E ela vai ter pra gente, toda a norma penal vai apresentar pra gente aquilo que a gente estudou na aula anterior, né? Nós vamos ter o preceito primário, e o preceito secundário. O preceito secundário a gente lembra que é a pena aplicada. E o preceito primário a gente lembra que é a definição do crime, é a conduta criminosa, a conduta que vai sofrer a pena. Essa nossa norma penal, ela tem espaço, ela não é uma norma penal em branco, ela tem espaço para ser complementada. Se o complemento da nossa norma penal vier no preceito secundário, nós vamos ter o que a gente chama, e a doutrina chama, melhor dizendo, de norma penal branco ao revés. Como é que funciona o penal em branco ao revés, ao contrário? Você tem a definição do crime, né? Olha, essa conduta é assim, assim, assim. Beleza. E aí, a pena dela ela te remete a outro artigo. Então, você vai ler esse tipo de aqui, algo do tipo: aplica-se a essas condutas ou a essa conduta a pena do artigo tal. Então, sempre que o complemento vier no preceito secundário, nós temos uma norma penal em branco ao revés. Agora, se o complemento vier no preceito primário, nós temos duas possibilidades. Esse complemento ele pode ser dado por uma norma extra, uma norma legal, ele pode ser um complemento de uma lei, ou pode ser o complemento de uma outra fonte normativa. Outra normativa. Exemplo, uma portaria, exemplo, decreto, qualquer outra fonte normativa que não seja lei. Nesse caso aqui, nós temos o que a doutrina fala de norma penal em branco própria. Vou colocar de azul. Ou de verde, vou colocar de verde. Norma penal em branco própria.
certo? Ó, tá aqui. Penal em branco própria, ou o outro nome que também se dá é heterogênea. Heterogênea porque ela busca o complemento em outra norma. Vou colocar aqui embaixo heterogênea para. Se o complemento vem de outra fonte normativa, o nome que a gente dá é heterogênea. No complemento que vem da mesma fonte normativa, ou seja, uma lei penal complementada por outra lei, nós temos uma norma penal em branco homogênea. Beleza. E essa norma penal em branco homogênea, esse complemento vindo da lei, pode ser de dois tipos. Ele pode ser de uma lei penal ou de uma lei extrapenal. É uma lei de outra natureza. Por exemplo, qual exemplo de lei extrapenal a gente pode pensar? Ora, o Código Civil é uma lei extrapenal e quando a gente fala no crime de bigamia, né, contrair matrimônio já sendo casado, a gente precisa saber o que é o casamento. E quem define o casamento é o Código Civil. Então, o complemento dado à lei penal vem de uma lei extrapenal, no caso, uma lei civil. Pode ser tributário, pode ser administrativo, constitucional. Não, constitucional não, né? Porque o constitucional manda o direito penal fazer, né? Mas pode ser tributário, administrativo, pode ser previdenciário, pode ser de qualquer natureza, certo? Então, como ela é extrapenal, ela é uma lei homogênea, é uma norma penal em branco homogênea, porque o complemento vem de uma lei também, mas é uma lei heterovitelínea. Então, aqui, heterovitelínea. Bom, se essa aqui que vem de uma lei de outra natureza é heterovitelínea, essa daqui com certeza é homovitelínea. Então, pessoal, o complemento, uma lei penal em branco homogênea homovitelínea, é uma outra lei penal. Tranquilo? E aqui tá tudo escrito certinho para você poder depois, quando for estudar, pegar, ler e pegar essa definição escrita de outro modo, tá? Eu gosto de trazer essas definições assim porque você facilita, né, na hora de estudar, você vai marcando e vai estudando. Pois bem, agora eu vou até chamar a telinha de novo. Olha nós. Então, agora a gente vai estudar o seguinte: a norma penal em si. Vai começar a entrar dentro da norma penal. Por quê? Quando a gente estiver estudando a definição analítica de crime, a gente vai lembrar elementos penal. E aqui a gente já fala de cara para você. São dois elementos que existem, duas classes de elementos que existem no penal. Os elementos objetivos e os elementos subjetivos. Nem todos eles podem estar presentes no seu tipo penal. Então, quando a gente pega o artigo 121, vamos procurar aqui o elemento subjetivo. O artigo 121 são duas palavras: matar alguém. Né? A conduta, o preceito primário, é matar alguém. Ele não fala de elementos subjetivos. Eu não sei aqui, lendo, qual que é o ânimo, o que move o agente. Não se importa com isso. Ele não está falando se o agente vai ter que ter uma motivação para a produção do crime, ou o contrário, uma desmotivação para que aquele crime seja feito, né? Não importa. Mas, ou seja, o que eu quero te dizer é, nem todos os crimes vão ter todos os elementos, tá? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha na definição deles e aí a gente passa adiante. Bom, vamos começar com os subjetivos. O que são elementos subjetivos? São aqueles referentes ao ânimos, à vontade do agente.
E o primeiro tipo que a gente tem são os elementos subjetivos positivos, que são aqueles que devem animar o agente, né? O artigo 33, parágrafo 3º da Lei 11.343, ele fala, por exemplo, de oferecer drogas para alguém para juntos consumirem, né? É aquele cara que leva o cigarrinho e fala, ó, bora fumar aqui. Seria o tráfico privilegiado ali, né? Olha, esse privilegiado não. Seria um consumo ali entre o agente e outra pessoa. Entra como tráfico também. Mas aqui nesse caso, o ânimos, o que motiva o agente é o fato dos dois consumirem. O objetivo dele é esse, é dividir ali e consumir junto, certo? E os negativos são os elementos que não devem animar o agente, né? São aqueles que não devem fazer parte da conduta do agente, né? Então, por exemplo, se o cara está oferecendo aqui para o outro para consumir junto, ele não está animado de vender, ele não está vendendo para o cara, né? Então é diferente. Já quando a gente fala em elementos objetivos, são aqueles que não estão ligados à vontade do agente, mas sim às condições do fato em si. E nós temos aqui os descritivos, né? Eles vão falar sobre tempo, lugar, né? O, como foi a execução daquele crime, né? Então, por exemplo, o artigo do furto, 155, né? A qualificadora dele de rompimento de obstáculo, como foi o modo que aconteceu, né? A escalada foi feito através de escalada, então ele usou uma escalada, ele usou o agente, né? Escalada, rompimento de obstáculo, ou então foi realizado em período noturno, do descanso noturno. Então aí é o momento do crime, né? Então tudo isso, tempo, né? Tudo isso são elementos descritivos e o que diferencia eles é que eles são percebidos pelos sentidos. Já quando a gente fala em elementos normativos, são aqueles que demandam um juízo de valor, né? O legislador coloca eles para que o juiz, né, o julgador, faça uma análise em relação a ele. Se a gente pegar esse artigo 154, a gente vai ver o seguinte: o artigo 154 ele fala sobre a violação de segredo profissional. Revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Então, aqui o elemento normativo ele fala sem justa causa. Ele é trazido pelo tipo penal e fala sem justa causa. Só que no caso concreto, quem vai valorar se houve ou não justa causa é o juiz. Então o juiz ele tem que valorar no caso concreto. E os elementos científicos são aqueles que vão além da mera definição material. O significado deles é extraído das ciências naturais, tá certo? Por exemplo, eu não consigo lembrar de nenhum exemplo aqui agora que diga sobre uma definição científica. Mas se. Pronto, uma boa aqui. Nascimento, o artigo. Nascimento, concepção, né? O artigo. Eu não lembro o número, talvez seja o primeiro do Código Civil. O direito civil não é minha área de domínio. Mas o Código Civil protege a vida, né? Desde o momento da concepção. Então, essa definição de concepção não vem do direito. O direito não vai definir o que é concepção. Quem vai definir o que é concepção é a biologia, a medicina. Tranquilo? E esse ponto aqui é importantíssimo, tão importante que eu vou até aparecer para vocês. Pessoal, tenham em mente o seguinte: analogia é uma coisa, interpretação analógica é outra. Analogia é uma forma de formatação, uma forma de eliminar os buracos da lei. Né? Então, às vezes, a lei pode vir com. Ela não previu a possibilidade de um caso concreto. Ela previu outro parecido. Então, já que é parecido, eu pego esse outro caso parecido e aplico aqui. Eu estou ocupando os espaços vagos que existem na lei. No direito penal, isso não é possível para prejudicar o réu. Certo? Não
se usa analogia em Alan Partem. Não se usa analogia para prejuízo do réu. É possível para beneficiar em bonam partem, mas nunca, jamais para prejudicar o réu. Agora, interpretação analógica, como o próprio nome já diz, é um método de interpretação. Pode plenamente ser utilizado no direito, seja para benefício ou para prejuízo do réu, não importa. Tá? Interpretação analógica sempre pode ser usado. Analogia só pode ser usado em benefício do réu. Vamos dar uma olhada. Bom, analogia ela é utilizada quando existe lacuna na lei, a ausência de uma norma para aquilo. Ela pega uma lei e aplica no caso semelhante. Somente é possível no direito penal para beneficiar o réu. Foi o que eu falei. Agora, a interpretação analógica ela é utilizada quando existe um conceito genérico. Exemplo, motivo torpe. No artigo 121, quando se fala das qualificadoras, ele fala, olha, por motivo o crime realizado por motivo torpe. O que é motivo torpe? Isso aí você pode realizar uma análise interpretativa, é um conceito aberto, é um conceito genérico. Então, o motivo torpe é aquele que é desproporcional em relação ao finalidade, né? Então, assim, é o cara que matou por causa de R$ 2. Então, você pode analisar essa interpretação analógica, você pode utilizar essa interpretação analógica sem problema nenhum para pegar casos não tão previstos aqui, né? E antes que a gente continue aqui, eu lembrei de um exemplo. Vou até colocar aqui. Não precisa aparecer não, mas vamos lá. Pessoal, lembrei de um exemplo aqui que é o seguinte. Uma prova de concurso, ele fala sobre a possibilidade do crime de furto de sinal TV a cabo. E aí é o seguinte, não existe o tipo penal do furto de sinal de TV a cabo, tem o tipo penal do furto de energia elétrica. No entanto, o sinal de TV a cabo não existe penal. E o que acontece? O STF entendeu que não é possível utilizar a analogia do furto de energia elétrica para apenar essa conduta do furto de sinal de TV a cabo. Tranquilo? Então, a aplicação dessa vedação analogia em Malan Partem. Beleza. Bom, voltando aqui para o nosso caderno, eu acredito que agora são os exercícios. Eu trouxe aqui 5 exercícios para vocês. Podem pausar aí para poder tentar resolver. E na próxima aula a gente já começa da resolução dos exercícios. Então, até o próximo bloco.